E sobre o clima para todo o país, neste domingo, a gente vai conversar agora com o chefe da previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, o Francisco de Assis Diniz. Francisco, muito bom dia para você. Obrigada por nos atender neste domingão. Bom dia, Marcela. Bom dia, Luciana. Obrigado a você também por essa oportunidade para a gente conversar aqui sobre tempo e clima, né? Previsão do tempo aí para a população. Sim. Francisco, a gente viu esse deslizamento de terra em Budas Artes aqui na Grande São Paulo, que deixou três pessoas morreram, né? Então a gente vê que o volume de chuva é grande. Quais os riscos que essa chuva toda oferece aqui no estado de São Paulo e quando que deve amenizar? Então, existe um sistema meteorológico chamado Zona de Convergência da América do Sul, vamos dizer assim. Essa convergência está mais acentuada pegando exatamente sobre São Paulo. E vai persistir ainda durante o início dessa semana, até meados da semana, né? Causando ainda chuvas bem significativas em grande parte do estado de São Paulo. Então, pelo menos até a quarta-feira, a gente tem essas condições de chuvas significativas, chuvas por vezes ainda intensas, pegando várias áreas dentro do estado de São Paulo. Também vai pegar para o estado de Minas Gerais. Ela vai ser agora mais intensa, pegando a parte sudeste, zona da Mata Mineira, região do Jequitinhonha, essas regiões que vão ter mais intensidade de chuva agora no decorrer da semana. Volta a você aí. Francisco, a gente está falando de intensidade de chuva. Eu queria entender, porque quando quem mora na cidade, nas regiões mais urbanas, tem essa dificuldade, porque a gente tem uma quantidade de chuva que cai de uma vez só, causa transtorno na nossa mobilidade, causa enchente, mas não necessariamente causa deslizamentos. Eu sou do Rio de Janeiro e quando a gente tem chuva constante, a gente começa a se preocupar, porque o solo fica encharcado e tem deslizamento. Qual é a situação agora para São Paulo e Rio de Janeiro? É essa a situação de chuva constante? É exatamente essa diferença mesmo, Luciana. Quando é aqueles temporais, né, que acontecem em torno de uma hora, né, dá aquele temporal 50 milímetros, 70 milímetros em uma hora, vendavais, aí passa, aí o tempo vem, volta sol, no outro dia volta de novo condições de sol, passa sem chuva. Agora, quando tem essa persistência dessa convergência de umidade, como eu falei, pegando exatamente sobre São Paulo, isso fica persistindo, trazendo chuvas constantes, né? Então chove hoje, amanhã novamente chove, volta a chover de novo. Essa chuva ela não fica de uma vez num curto período de tempo, mas ela fica, por exemplo, chovendo 3, 4, 5 horas, né? E o acumulado dessa chuva, né? Aí chega a 70, 80 até 100 milímetros, né? Isso no outro dia repete novamente, chuva mais intensa de novo. E isso faz com que cada vez mais vai se agravando a localidade, o solo fica mais encharcado, mais úmido, com condições realmente de haver desmoronamento de terra. Volta a você aí. Francisco, é mais a região sudeste que vai ser afetada por essa chuva mais intensa. Como é que fica o restante do país? Então, aí agora a gente tem essa situação, né? O sinal agora está favorecido com bastante chuva sobre a sudeste, menos chuva novamente na região sul. A gente vai ter uma semana de estiagem no Rio Grande do Sul, né? Ficando sem chuva Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina também ficando sem chuva. O Paraná ainda tem algumas chuvas no início dessa semana e depois vai ficar sem chuva também no resto do meados da semana em diante. E aí, quando a gente vai para o centro do Brasil aqui, persiste boas condições de chuva praticamente em todo o estado do Goiás durante toda a semana. O Mato Grosso também persistindo bastante chuva durante toda a semana. Para o Mato Grosso não é bom, né? Porque está havendo a colheita lá da agricultura e isso atrapalha a colheita ali em toda a região ali de Sinop, Lucas do Rio Verde, de Sorriso, onde estão colhendo bastante, né? Então isso não é bom para o lado da agricultura. E o Mato Grosso do Sul, a chuva vai se concentrar mais na parte norte e leste do estado. O sul e o oeste ficando sem chuva no decorrer da semana também. Quando vem para o Nordeste, persistem as chuvas ainda de maneira bem significativa, né? Em grande parte do Maranhão, a parte sul e oeste do Piauí. E depois, no meado da semana em diante, essa chuva vai avançar novamente para pegar o Ceará, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, e persistem as chuvas também na parte sul e oeste da Bahia, também praticamente aí durante o início dessa semana, até praticamente quase toda semana também persiste chuva nessas partes da Bahia também.
Volta a você aí. Francisco, você falou agora do sul da Bahia e oeste da Bahia e também falou do Vale do Jequitinhonha. São regiões que a gente acompanhou no fim do ano passado, justamente aquela tragédia das enchentes. Qual é a quantidade de chuva que essas pessoas podem ter agora nesse momento? Elas devem se preocupar? Nada parecido com o que aconteceu em dezembro? No sul e oeste da Bahia, as chuvas são dentro das condições normais. Porém, na região do Jequitinhonha, indo para o Espírito Santo, é onde está realmente com condições de risco, né? Que as chuvas devem ser volumosas, chuva mais intensa pelo menos entre terça e quinta para sexta-feira, né? Aí pode realmente trazer alguns transtornos, né? Porque deve ter chuvas intensas aí, persistindo pelo menos uns 3 dias, e isso realmente já causa alguns transtornos, né? Principalmente entre ali o Espírito Santo com a parte de Minas Gerais e um pouco ali quase a parte central de Minas também. Volta a você aí. Francisco, voltando aqui então para São Paulo, que vai receber essa chuva mais significativa, quais cidades que tem que ficar em alerta em relação aos temporais? É mais toda a parte norte do estado, né? A parte norte e noroeste, na divisa com Minas Gerais, também ali a região do Vale do Paraíba também pode sofrer umas chuvas mais significativas também, a região do Vale do Paraíba. A parte sul e centro de São Paulo nem tanto, né? Porque aí o sistema já está passando um pouco mais para norte e vai se concentrar mais, como eu falei, pegando mais Minas Gerais, né? Então, amenizando mais a parte sul e a parte central do estado de São Paulo, né? Amenizando mais. E vale salientar que as temperaturas em São Paulo, praticamente na Grande São Paulo, aliás, praticamente ela não vai aumentar durante a semana, né? Ela vai se comportar aí na faixa de 23 a 25 graus as temperaturas máximas durante a semana. O Rio de Janeiro vai baixar um pouco, né? A gente vai sair agora dos 30 graus, vai baixar para os 27 aí durante a semana também, devido às condições de chuva no Rio de Janeiro também, né? Onde vai aumentar a temperatura é exatamente na região sul. Vai aumentar em Curitiba. Curitiba está temperatura muito baixa, né? Em torno de 20 graus. A gente vai ter uma semana aí aumentando a temperatura, chegando até 29, 30 graus. Porto Alegre também vai sair com as temperaturas de 27, 28 graus e vai aumentar também até uns 35 graus durante a semana. Volta a você aí. Para nós, Francisco, que enfrentamos a nossa pior crise hídrica no ano passado, a gente tem boas notícias de chuva na cabeceira dos rios? A questão de recuperação de reservatório, né, é uma questão mais, vamos dizer assim, a médio e a longo prazo. As previsões agora indicam as melhores condições, exatamente, por exemplo, pegando entre Minas e São Paulo, né, da gente ter aí pelo menos um fevereiro de chover dentro da climatologia para o lado de São Paulo e chover um pouco acima da climatologia para Minas Gerais. Isso é bom para recuperar mais reservatório ainda, né? Minas Gerais já tem recuperado bem. Segundo ponto, a gente tem a previsão também de ter um março mais chuvoso também, um pouco chovendo acima da climatologia entre São Paulo e Minas Gerais. É bom porque também contribui ainda para a recuperação do reservatório sobre o estado de São Paulo. Tá certo, fica o alerta então para o estado de São Paulo, que deve receber uma quantidade significativa de chuva. A gente conversou com o chefe da previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, Francisco de Assis Diniz. Francisco, muito obrigada e até uma próxima. Obrigado a você também e até a próxima.